Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais uma análise, dessa vez com The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, de forma antecipada aqui para vocês. Gostaria de agradecer a Nintendo Brasil por ter concedido o jogo de forma antecipada para a gente criar esse material aqui todinho destrinchado para trazer para vocês as minhas impressões, tudo o que eu achei de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. De cara, eu gostaria de deixar avisado para vocês que essa análise não vai conter spoilers, beleza? Então vocês podem ficar tranquilos aí, sossegados. Senta aí, relaxa, pega a pipoca, veja essa análise sem problema nenhum. Principalmente se vocês viram os trailers que foram mostrados pela Nintendo. Não vou mostrar nada além de lá, lógico, com imagens inéditas que eu capturei, mas sem estragar sua experiência de gameplay, de surpresa, história, etc. Essa análise vai ser dividida por algumas seções, como por exemplo, a história do jogo, gameplay, conteúdo, performance, localização e também pontos positivos e negativos na minha conclusão com a nota final. Como todos vocês já sabem, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom vai ser lançado dia 26 de setembro de 2024, exclusivamente para o Nintendo Switch. A sua versão digital vai ocupar 5.6 GB internamente no seu Nintendo Switch. Na eShop brasileira ele está listado custando R$ 299, e há também a mídia física nacional sendo vendida pelos maiores varejistas aqui do Brasil no preço sugerido de R$ 349. E claro, está no nosso idioma português brasileiro. Bora começar nossa review falando sobre isso então, que é muito importante? Simbora! Localização. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom está em português. Como o jogo não tem dublagem, então não está português falado, mas está completamente escrito. E não é apenas português, ele está localizado para o português brasileiro. Isso quer dizer que nós temos traduções do nome de alguns monstros, de locais, trocadilhos, piadinhas e várias outras coisas, muito bem localizado e muito bem regionalizado pra gente aqui do Brasil. Realmente é um trabalho assim impecável que a Nintendo fez na primeira tradução, primeiro jogo de Zelda chegando em português brasileiro pra gente. Muita gente reclamava que a Nintendo tá fazendo traduções de jogos pequenos, mesmo tendo o Pikmin 4 aí pra poder dizer o contrário, mas dessa vez é um jogo com muito texto, com muita quest, muita subquest, muito NPC falando, completamente em português e adaptado para nossa realidade, com nossos trocadilhos, nossas piadas e até mesmo os nomes dos monstros adaptados para o nosso idioma. Um exemplo, uma coisa que eu tinha muita curiosidade de saber como ia ficar, eram os Cuccos, né, que são tradicionais aí da franquia Zelda, e eles foram traduzidos para Coricó. Achei que ficou sensacional, o Coricó, porque, né, o galo faz Coricó, e aí ficou Coricó. Achei incrível. Então, assim, ponto altíssimo pra gente nessa análise é o português brasileiro. A Nintendo demorou pra trazer um Zelda, né, um jogo grande com bastante texto, traduzido pra gente, mas quando trouxe, tá impecável, tá de parabéns. Nintendo, daqui pra frente a gente só quer isso agora, beleza? Vamos partir agora pra história do jogo. E atenção, sem spoilers, beleza? É só o início que a Nintendo já mostrou também. Fendas começaram a aparecer no reino de Hyrule. Pessoas e locais foram sugados para dentro dessas fendas, assim como o rei de Hyrule e nosso já conhecido herói Link. Cabe agora a Zelda ser a protagonista e viajar por toda Hyrule com a ajuda de Tri, um ser mágico que concede a Zelda o poder de criar ecos de objetos e criaturas. Com isso, a Zelda vai precisar colocar sua sabedoria à prova para salvar seu pai, Link, o povo e o reino de Hyrule. Muita coisa acontece durante a jogatina, alguns plots, algumas revelações. Até o final do jogo a gente vai descobrindo coisas novas referente à história, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque eu não quero dar spoilers pra vocês, tá? Então vocês viram algumas cutscenes aí, coisa que a Nintendo já tinha até mesmo nos seus trailers, então não vou muito além disso, beleza? A história, ela é interessante, é diferente, sai um pouco da caixinha do que a gente já tá acostumado e vai deixar a galera meio encucada referente à timeline, é isso, aí eu posso dizer. Vamos partir pro coração do jogo, galera, que é a jogabilidade, o gameplay. Bom, como todo mundo já sabe, a gente não tem um Link como protagonista desse jogo, nós temos a Zelda. Sai o Link, que é o guerreiro, entra a Zelda, que é a maga. E toda a gameplay, toda a jogabilidade se baseia nos ecos, que são cópias que a Zelda pode fazer de objetos e criaturas. Entrando nesse ponto, o que a Zelda pode fazer em quesitos de jogabilidade em Echoes of Wisdom? Ela pode pular, que é uma coisa muito boa, que nem todo jogo de visão isométrica tinha. Ela pode copiar e invocar ecos, como eu falei, isso pode ser objetos e até criaturas.
Então você vai colocar ali cópias de objetos para poder conseguir fazer algum puzzle, passar de algum obstáculo, e você vai invocar algumas criaturas para poder lutar por você, já que você é uma sacerdotisa, você é uma maguinha, você não é uma guerreira. A Zelda pode também utilizar o cajado do Tree para poder movimentar objetos de locais. Então você consegue arrastar grandes pedras, você consegue tirar baús da terra, então assim, é uma habilidade que também a Zelda tem, que vai se juntar ali junto com os ecos para poder tornar o gameplay muito mais dinâmico e muito mais divertido. Porém, em determinado momento da aventura, a Zelda consegue se tornar uma guerreira, assim como o Link, e utilizar as armas do Link. Porém, isso é por tempo limitado. Só para fazer algumas coisas específicas, sair de um perrengue ali específico, ou até mesmo alguns puzzles no decorrer da jornada. Uma outra habilidade que a Zelda pode fazer são os autônomos, que são umas criaturas meio bugiganga ali, que o Dampé, já conhecido aí na franquia, principalmente por causa de Ocarina of Time, disponibiliza ali pra vocês. Mas eu não vou entrar muito no detalhe nisso não, porque não quero dar spoiler, quero que vocês sejam surpreendidos quanto a isso. E todos esses ecos, tudo isso que a Zelda pode fazer, você vai aplicar tanto no mundo normal, de Hyrule, quanto no mundo inerte, que é onde as coisas vão quando as fendas são abertas, né? Lembra que eu falei na história do jogo que o Link foi embora, o Rei foi embora, e vários locais também foram embora. Então tudo que a fenda consome acaba num mundo completamente louco, tudo de cabeça para baixo, que você vai ter que utilizar a sua criatividade e botar para pensar lá a sua mufa referente a quais monstros e quais objetos você vai conseguir passar no mundo que está completamente torto, completamente diferente do mundo real. Então você vai aplicar as formas de jogabilidade da Zelda num mundo que você está acostumado normal, numa visão normal, e no mundo inerte, que é a parada completamente louca, totalmente fora de local, de sincronia. Então o mesmo objeto, o mesmo eco, né, pode funcionar de forma diferente, dependendo se você está no Hyrule, no mundo normal, ou no mundo inerte. E para quem viu os trailers, viu que tem algumas coisas além dos ecos, né? Basicamente que a Zelda pode usar no jogo. Então o que a Zelda pode usar? Uma mecânica bem interessante é a mecânica de sucos, que você pode misturar itens consumíveis, como por exemplo leite, um extrato de mel, frutas, para poder criar poções e bebidas mágicas que pode curar o coraçãozinho da Zelda e até mesmo dar algum status, como por exemplo, resistência a fogo. Outra coisa são as poções que estão de volta no jogo, né? A poção tradicional de cura, a poção de barrinha de energia. Temos também alguns acessórios que são bem interessantes, que faz com que a Zelda tenha alguma habilidade extra ali. Por exemplo, tem acessório que faz aparecer mais coração quando você corta matinho. Tem outro acessório que faz a Zelda pular mais alto. Então esses acessórios você vai desbloqueando eles, vai caçando eles e vai usando conforme a sua necessidade. Além dos acessórios, temos também roupinhas. E essas roupinhas, elas podem simplesmente mudar a aparência da Zelda, pode conceder alguma habilidade para ela passiva, que eu não vou falar quais roupas tem aqui, não vou falar quais são as habilidades, eu quero proteger vocês de spoilers. E galera, juntando tudo isso que eu falei, os ecos, o que a Zelda pode fazer, o que ela pode usar, aliada ao level design, ou seja, o desenho das fases, ficou muito rico. Ficou muito divertido e diversificado. Falando em ser diversificado, tem uma quantidade enorme de ecos, seja de objetos ou de monstros ali para você invocar. E todos eles você vai usar pelo menos uma vez. E alguns deles você vai pegar lá no início do jogo e vai usar no final de forma crucial. Então eu posso dizer que foi bem feito, muito bem construído e implementado o esquema de eco, seja nos objetos ou nos monstros. Vai ter alguns que você vai usar uma vez só e nunca mais? Vai, mas vão ter vários que você vai utilizar um monte de vezes em situações diferentes. É engraçado que no decorrer do jogo eu fiquei pensando assim, caraca, eu peguei esse eco aqui, peguei esse monstro, peguei esse objeto, agora o jogo vai ficar muito fácil, mas aí o jogo vai te colocando mais desafio e mais desafio diferente, seja de puzzle, então seja de alcançar algum lugar mesmo, que você vai ver que, bom, é tudo muito bem feito, muito bem pensado, de acordo com o que os desenvolvedores disponibilizam para você no decorrer da jornada. É muito bem feito, muito divertido poder utilizar vários objetos e monstros diferentes, poder fazer várias coisas de uma forma ou de outra. E aí, se você gosta de dungeon, meu amigo, minha amiga, isso aqui é um prato cheio para você, porque as dungeons tradicionais estão de volta e elas são muito boas. Muito bem construídas, você vai precisar utilizar bastante eco ali, quebrar a mufa, assim como os subchefes e chefes das dungeons, ponto altíssimos, todos divertidos e não são simples, tá? Quando você pegar o esquema, beleza, você vai conseguir passar, mas até pegar o esquema, meu amigo, você vai queimar a mufinha que eu sei. E aí eu queria adicionar um ponto aqui que na minha percepção, na minha jogatina, eu percebi, que é a dificuldade do jogo. Pra mim, na minha experiência,
eu achei que esse jogo tem uma dificuldade elevada comparado com os outros da franquia Zelda. Ele é um pouquinho fora da curva, talvez porque eu não estou acostumado a jogar com uma sacerdotisa, estou acostumado a jogar com um guerreiro, então minha cabeça demorou um pouco para poder funcionar como jogar de uma forma passiva e não ativa. Mas eu achei sim alguns puzzles que eu fiquei parado, teve puzzle que eu fiquei meia hora tentando passar, alguns chefes que eu dei game over, na verdade eu dei game over algumas vezes, porque até mesmo o monstro de mapa me pegou de surpresa, eu não invoquei ali os monstros certos para poder derrotar eles. Então assim, eu devo ter tomado uns 7, 8 game overs aí e fiquei parado, travado em alguns puzzles, algumas missões, pela dificuldade daquele puzzle, daquele quebra-cabeça. Então assim, na minha concepção, na minha experiência, a dificuldade desse jogo tem uma barrinha acima dos demais da franquia. E aí, cara, a gente tem um mapa de Hyrule que é delicioso de explorar, mas é gostoso demais de explorar. Porque sempre tem uma coisinha pra você achar, sempre tem um NPC pra você falar, tem um item pra você descobrir, tem alguma side quest pra você encarar. O mapa, ele é muito bem desenhado para que você tenha vontade de explorar ele com os ecos e os monstros que você tem à disposição. Ele não é gigantesco, mas também não é pequeno. É o suficiente para você ficar instigado em cada cantinho dele. E aí, galera, vamos partir para um ponto aqui que eu acho muito importante nos jogos, que é conteúdo. Eu acho esse jogo com uma quantidade de conteúdo muito boa. Eu já vou colocar aqui o que vocês querem saber. Eu levei basicamente 15 horas para poder finalizar o jogo na sua campanha principal. Não fiz todas as subquests, não fiz todos os desafios, não peguei todos os colecionáveis. Então assim, tem bastante coisa para eu fazer daqui para frente. E eu vou explicar o porquê. Porque além dos colecionáveis que o jogo te dá para você pegar, que são os coraçõezinhos para você aumentar da Zelda, né, as partes de corações até completar um coração inteiro. Temos também algo chamado Poderídio, que é o item que te possibilita passar de nível, fazer melhoria nas armas do Link quando você se transforma na guerreira. Então você pode ter uma barra maior de tempo para poder ficar nesse estado e também dar mais dano com as armas do Link. Temos alguns carimbos que estão espalhados em bases pelo mapa para você colecionar e ganhar itens. E diversas outras coisinhas, como por exemplo, monstrolitas, que são itens que o Dampé vai utilizar para algumas coisas que eu não vou falar o que é. E também frutas, itens consumíveis, etc, para poder fazer algumas poções raras. E isso, essa riqueza de colecionável e de itens, faz com que as quests e subquests, principalmente as subquests, sejam bem ricas, e importantes e gostosas de serem feitas. Subquest, galera, subquest, a submissão desse jogo são muito importantes, porque tem recursos que você habilita somente nas subquests. Eu vou falar apenas um, tá? A montaria. A montaria, ela é opcional. Ela é uma subquest. Se você quiser pegar lá o cavalinho, igual a Nintendo mostrou no trailer, é uma subquest. Você pode finalizar o jogo sem fazer essa subquest. E você não vai ter cavalinho. Então eu gostei muito das subquests que eu fiz, e tem outras pra fazer, porque elas são substanciais. Ou ela te conta uma historinha, ou ela te dá uma habilidade, ou ela te dá um item raro, ou ela te mostra no caminho daquela subquest ali, onde tem itens pra você pegar. É muito boa. Eu não gosto de fazer 100% em jogos. Tô pensando em fazer nesse. Além da subquest, tem alguns desafios que você pode fazer também, tá? Você encontra alguns NPCs no meio do caminho, eles te dão alguns desafios pra você fazer ali num determinado tempo. É bem legal. Eu vou deixar mais um aí de novo do cavalinho, já que eu falei da missãozinha do cavalinho. Então tá aí um desafio do cavalinho pra vocês verem também. Tem vários outros desafios pra você fazer espalhado por Hyrule que são bem legais. Às vezes dá um item meio, sei lá, uma fruta, mas às vezes dá um item bacana como um quarto de coração. Vale a pena você pegar. Então assim, na minha concepção, o conteúdo do jogo é muito satisfatório pelo que ele entrega, pelo que ele instiga e pelo próprio preço do jogo mesmo. E eu acho que ele se justifica por completo. Agora eu quero falar com vocês sobre gráficos do jogo. Não só gráfico, vai ser tipo audiovisual. Falar de gráfico, performance e também trilha sonora. Artisticamente, o jogo é lindo. Ele é cheio de detalhes, não apenas no visual, mas também, como por exemplo, às vezes você joga um vaso perto de um NPC, ele reage assim com susto e tal. Então assim, na questão visual, até mesmo de resolução, o jogo atende bem. Tanto no modo dock quanto no modo portátil. Vocês estão vendo aí agora eu jogando no modo portátil. Eu ousaria até dizer que o modo definitivo desse jogo é no modo portátil. Porque por ser um Zelda, entre aspas, que a gente chama de 2D, mas ele é 3D, né, de visão isométrica, visão de cima, ele remete muito a jogo portátil, né? Tudo bem que, né, o meu queridinho Link to the Past é console de mesa, mas ele remete muito a essa jogabilidade portátil, né? Ele se adapta nesse conceito da portabilidade e ele fica muito bom de jogar no modo portátil, tá? Então, tanto visualmente, na questão graficamente, então assim, não perde em nada da versão dock no modo portátil. Pode ir tranquilo que você vai conseguir jogar ele tanto na dock quanto no portátil, como eu fiz.
Uma coisa que me chamou bastante atenção de forma positiva foram os loadings. Eles são bem curtos, né? E não acontece o tempo todo. Eu diria que o maior load que tem é quando você faz um teleporte de um lugar aberto de Hyrule para outro lugar ali. Mas mesmo assim, ele é curto. Não tem loading grande que vai te chatear de ficar ali esperando acontecer, não. Isso é bem legal, o jogo é bem otimizado no ponto de load. Porém, nem tudo são flores na questão de gráfico e performance, principalmente de performance. Não sei se todos sabem, mas esse jogo é desenvolvido pela Grezzo, que é a mesma empresa que desenvolveu Link's Awakening, um remake para o Nintendo Switch. E, obviamente, eles são feitos na mesma engine, no mesmo motor gráfico. Então, existe um problema no Link's Awakening, que era a queda de frame rate, queda de quadro por segundo. Toda vez que você entrava e saía de uma casa. Isso irritava bastante. Zelda Echoes of Wisdom tem isso multiplicado por 10. A quantidade de frame que cai, mas a quantidade de locais que isso acontece. Deixa eu explicar. Basicamente, quando você está num local aberto, né, no meio da Hyrule, explorando ela, dependendo de onde você entra, você vai sentir notoriamente a queda de frame rate, a queda de FPS. Isso não atrapalha na sua jogatina como um todo, tá? Porque nos momentos críticos, dentro de dungeon, no meio de uma batalha de subchefe, chefe, em batalhas importantes, na maioria dos casos, não cai a frame rate. Mas na sua exploração, cai bastante o tempo todo. Quando você vai pra Hyrule, você vai visitar uma cidade, você vai visitar outra, você vai pra um lugar que tem muito efeito, tá com muito monstro na tela. Então, assim, algumas batalhas ocasionais de você andando pra um lado pro outro, pode ser que você seja atrapalhado pelo frame rate. Mas a questão é que incomoda mais, irrita mais por toda hora tá subindo e descendo o frame rate do que atrapalhar na jogatina em si. Mas é um problema técnico evidente que você já consegue perceber no início do jogo e isso perdura até o final. Infelizmente, eu não sei se é um problema de, não sei, conhecimento da Grezzo por otimizar o jogo, ou se a limitação técnica da engine versus o Switch, né, que a gente sabe que não tem muito poder gráfico, não sei, mas realmente é algo que incomoda bastante. Falando de trilha sonora, galera, eu queria deixar aqui que é muito positiva, a trilha sonora é muito gostosa, a música tema, as músicas de cada dungeon é bem bacana, então assim, os efeitos sonoros e a trilha sonora tá digna de um jogo de Zelda. Eu só quero citar duas coisas aqui que eu acho que foi um erro de design do áudio, tá? Que é o seguinte, quando você puxa a espada e vira Zelda espadachim, ele puxa a música tema do jogo numa versão toda animada. Só que isso acontece toda vez que você puxa a espada. Então, assim, chega um determinado momento do jogo que você não aguenta mais ouvir aquela música, porque você vai ficar puxando a espada e vai ficar tocando aquela música o tempo todo. Fora que a música toca de vez em quando em outros momentos. Então te enjoa. Eu fiquei enjoado e às vezes eu deixava de puxar a espada para não ouvir a música. Eu sou uma pessoa que não jogo com som desligado de jeito nenhum. Porque pra mim, o som, o áudio, a trilha sonora faz parte da experiência do jogo. E isso me atrapalhou. Não apenas nesse ponto, mas também a música tema do mundo inerte. E nesse local, a música é extremamente irritante de você ficar ouvindo durante muito tempo. E você vai ter várias fendas para você desvendar e você vai ter várias missões para fazer dentro das fendas. Então essa música vai ser constante. E chegou um momento que, sem zoeira, eu desliguei o áudio. Chegou um momento que eu tinha que pegar várias coisas dentro do mundo inerte, que eu fiquei muito tempo ali, eu desliguei o áudio. Isso é uma coisa que eu não faço normalmente, como eu falei, faz parte da experiência do jogo pra mim ouvir a trilha sonora. E infelizmente, isso pra mim é uma falha de design de áudio da trilha sonora. Bom, galera, vamos aqui para a finalização dessa análise, para a minha conclusão. E aqui na minha conclusão eu quero resumir tudo isso que eu falei para vocês nos pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos. Variedade de ecos, seja de objeto ou de monstros, que são extremamente úteis e divertidos de colecionar e de utilizar. O design do mapa e das dungeons baseado no estilo de gameplay, assim como as lutas de chefes e subchefes são maravilhosas. As missões secundárias variadas, importantes e interessantes de se fazer. E também um mapa rico e gostoso de explorar. Vamos agora para os pontos
negativo. As quedas de quadros constantes, como eu falei pra vocês. As músicas do mundo inerte também, quando puxa a espada pra poder virar a Zelda espadachim, que irritam um pouquinho. E um ponto negativo, que vai ser a primeira vez que eu vou falar isso aqui nessa review inteira, que é a falta de rumble, de vibração. Eu senti falta disso. Eu joguei muito com o Joy-Con em cada mão, porque eu gosto de jogar assim quando tô jogando na dock de vez em quando, e não tem rumble. O rumble só acontece, a vibração acontece quando você dá loading no jogo. Mas assim, eles poderiam ter utilizado, sei lá, a Zelda usa o cajado dela pra poder segurar alguma coisa, e aí nessa segurada, ela poderia ficar vibrando o controle, sentindo que ela tá segurando, sabe? Quando ela solta, para de vibrar. Quando ela segura alguma coisa muito pesada, podia ser uma vibração mais pesada. Quando cai uma pedra forte no chão, poderia dar uma vibrada forte. Não teve isso. E eu acho que, na verdade, isso não é um problema, né? Essa ausência, eu acho que isso enriqueceria mais a experiência do jogo. E a própria Nintendo faz o marketing do Rumble HD dela, né? E ela parece estar cada vez menos utilizando, dessa vez nem Rumble tem direito. Pegando os pontos positivos, que são infinitamente maiores e mais pesados do que os pontos negativos, vou trazer aqui a minha conclusão, a minha opinião, a minha nota do jogo. Zelda Link to the Past foi o primeiro Zelda que eu joguei e é o Zelda que eu tenho mais nostálgico no meu coração. Eu joguei em sua época, aluguei fita, aluguei cartucho na locadora, joguei na minha casa, no meu Super Nintendo, e me apaixonei pela franquia desde ali. Um do Nintendinho, A Link Between um outro, do 3DS. só por Link's Awakening que eu zerei aqui pro Nintendo Switch. Por mais que eu tenha uma paixão muito grande por Link to the Past no meu coração pela nostalgia, eu posso dizer que Zelda Echoes of Wisdom é o melhor jogo de Zelda 2D que eu já joguei e que eu já experimentei. A Nintendo conseguiu elevar ao máximo a proposta de um jogo de visão isométrica, te dando uma variedade incrível de coisas para fazer, um level design absurdamente bem feito e uma jogabilidade diferenciada que você nunca esperou de uma franquia Zelda. E tudo muito bem aplicado. Eu me diverti do início ao fim. Eu não fiquei enjoado em nenhum momento. E olha que eu joguei bastante horas seguidas para poder fazer esse review para vocês a tempo da data do embarque. Foi uma experiência maravilhosa, porém tem seus problemas, como eu falei, né? Algumas coisas me irritaram ali na questão sonora e também a queda de FPS. Mas botando na balança, ponto positivo com ponto negativo e toda a experiência que eu tive desse jogo, a minha nota para ele é 92. Infelizmente não é possível dar nota cheia por causa dos problemas técnicos e algumas coisinhas ali que poderiam melhorar, mas esse jogo recebe aqui a nota 92 do canal Digplay devido à sua maestria, e a Nintendo está de parabéns por conseguir mais uma vez elevar uma franquia e elevar uma metodologia de jogabilidade, elevar um formato de uma franquia à máxima potência, como ela está acostumada a fazer desde os seus primórdios. Então é isso, galera. Esse aqui foi o review, foi a análise de Zelda Echoes of Wisdom. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com a galera para poder ficar sabendo também o que eu achei e vários detalhes do jogo. Mais uma vez, obrigado Nintendo Brasil por ter concedido aqui o jogo de forma antecipada pra gente poder experimentar e fazer esse trabalho aqui pra vocês. Se você quiser comprar o jogo no formato digital, a Nuvem tá com cupom de desconto. Você consegue comprar por R$ 269. E se você quiser a mídia física nacional, vou deixar vários links aqui na descrição pra você acessar e comprar no melhor preço possível. Temos também o Switch Lite edição Zelda Hyrule Edition, que tá sendo vendido de forma oficial aqui no Brasil também. Se você quiser comprar ele, link na descrição, corre, porque é uma edição limitada. Me segue nas outras redes sociais, @canal Digplay, no Instagram e no Threads, no Blue Sky, @canaldigplay.com. Eu vou trazer a review escrita também no site de notícias do canal Digplay, www.digplaynews.com. Canais de ofertas para ter promoção aí na palma da sua mão, seja no WhatsApp ou no Telegram, você encontra na descrição também. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!